Eu convidei a doutora Maria Ides para bater um papo com a gente, falar sobre essa lei, explicar direitinho e orientar vocês que estão acompanhando o programa e no ambiente de trabalho e a lei que rege a saúde mental no ambiente de trabalho aqui no Brasil. E que a partir de maio agora tem uma mudança, tem uma fiscalização aí maior a partir do mês de maio que está chegando aí. Perguntava antes comerciais com relação à insônia, distração, perda de memória, ansiedade, depressão e outras situações de doença aí. Como que o empregador, Maria, pode cuidar aí do trabalhador nessas áreas? Bem, a NR1, através dessa portaria, né, 1419, ela determina que o empregador precisa fazer um diagnóstico identificando os riscos psicossociais. Riscos psicossociais são esses riscos de adoecimento mental nos empregados, ok? Então ele tem que fazer duas coisas. Primeiro, fazer um diagnóstico de riscos psicossociais dentro da sua empresa. Esse diagnóstico, Carlos, é um diagnóstico que envolve identificar dentro da empresa os fatores que possam causar adoecimento mental. Ok? Problemas psicológicos ou problemas psiquiátricos. Então, a própria NR1, ela traz 13 riscos, são diversos riscos, tá? Tem até mais de 13, existem mais de 13, mas ela exige que se faça o diagnóstico desses 13 riscos. Identificar, por exemplo, se aquele trabalhador tem muitas horas extras além daquilo que é previsto constitucionalmente, né? Que são trabalhos de 8 horas por dia, por exemplo, com direito a ter, o empregador pode chamar para hora extra 2 horas a mais do que isso, mas se é habitual ter muitas áreas, um trabalhador que trabalha no isolamento, por exemplo, ou que trabalha em casa, que trabalha longe da turma, né? Daquele ambiente de trabalho, um trabalhador que muitas vezes está sujeito, por exemplo, a assédio sexual. É muito comum, por exemplo, acontecer em caixas de supermercados, assédio nem só, né, não dos próprios colegas de trabalho, mas de cidadão, de gente de fora que chega ali, que passa por aquele ambiente de trabalho. Então tem vários fatores que possam ensejar um adoecimento deste trabalhador, correto? Um trabalhador que não sabe o que faz, um trabalhador que é livre para ficar rolando redes sociais o dia inteiro no ambiente de trabalho. Isso tudo é consequência, inclusive, de um problema mental, porque ele não consegue se equilibrar no mundo do trabalho e não consegue focar naquilo que ele tem que fazer com prazer e com alegria. O trabalhador não sabe que ele pode fazer aquilo que ele se determinou fazer naquele emprego com alegria, com satisfação, com prazer e ter equilíbrio no ambiente de trabalho. Então, a primeira questão que a norma exige é que o empregador faça esse diagnóstico. E a segunda questão, feito o diagnóstico, a depender do resultado, identificar se o risco está grave, se está gravíssimo. Se não tem risco, aí essa empresa tem que implementar um programa continuado que dê atenção a essa questão da saúde mental do trabalhador. O que é este programa? É um programa que vai prevenir para que esse trabalhador não adoeça e caso não tenha nenhum problema dentro dessa empresa. Mas se identificada alguma questão, este programa vai trabalhar no sentido de corrigir essas questões. Então, programas, nós temos, por exemplo, também 13 programas anuais que a gente pode trabalhar durante o ano com os trabalhadores. Pode trabalhar em grupo, pode trabalhar em grupos menores, maiores, individualmente. E esses trabalhos são trabalhos no sentido de ajudar esse trabalhador a estar bem dentro do ambiente de trabalho. E é claro, né, Maurício, que o proprietário de alguma empresa, algum comércio, algum empregador vai ter que contratar algum profissional desta área, para fazer esse trabalho dentro da empresa dele, porque ele não vai ter tempo e nem sabe como fazer adequado dentro dessa nova lei. E você está convidado já no decorrer da semana que vem de falar com mais detalhes como que é esse trabalho no dia a dia, feito dentro da empresa, dentro do escritório. Mas eu gostaria de saber, para o empresário, para o empregador que está ouvindo o programa agora, que não cumprir essa lei e não quer correr risco de fiscalização e nem perder dinheiro, nem com algum problema funcionário dentro da empresa dele, qual que seria o primeiro passo?
O primeiro passo, Carlos, é contratar uma empresa que faça esse trabalho. Então, o que seria, o que é importante o empregador saber, o empresário saber? Que a lei, a norma, embora ela tenha sido instituída em agosto de 2025, de 2025 até o dia 25 agora de maio de 2026, foi um prazo de adaptação. Então, seria o período em que o empresário teria para instituir, né, esse diagnóstico e contratar o programa ou os programas, ok? Então, a partir de 25 de maio de 2026, é um momento chave, é um momento em que o Ministério do Trabalho e Emprego vai fiscalizar, vai identificar as empresas que não estão cumprindo essas regras que estão definidas na NR1, nessa nova alteração, e aquele que não tiver seguindo essas regras, ele vai estar sujeito a multas do Ministério do Trabalho e Emprego. Essas multas, tem multas relativamente baixas e tem multas altíssimas, de R$ 411, para você ter ideia, mais de R$ 180 mil, a depender do porte da empresa, do tipo de descumprimento, né? O que o empregador infringiu nesse sentido, se o empregador contratou ou não contratou esses serviços. Então, isso é muito importante. O que o empregador tem que fazer é isso: contratar os serviços de implementação do diagnóstico e de implementação dos programas de acompanhamento, e ele vai ter relatórios mensais. Então, assim, se chega um fiscal do Ministério do Trabalho para identificar, ele apresenta a documentação de tudo que ele está fazendo, obviamente ele não vai ser multado. Fora o risco lá no Poder Judiciário, né? Só para você ter ideia, antes mesmo de eu sair do Poder Judiciário, antes dessa norma, já havia assim, muitas condenações de empregadores, e infelizmente às vezes pequenos empregadores, porque o empregado, a princípio, por exemplo, era diagnosticado com burnout, né? Entrava no Poder Judiciário, na Justiça do Trabalho, pedindo indenização, porque nada foi feito em prol do empregado naquela circunstância. Então, é um risco, sabe? E fora esse risco, eu acho muito importante a gente entender que nós, de uma forma geral, nossas famílias, nossos filhos, nossos amigos, nosso ambiente de trabalho, nós precisamos cuidar de nossa saúde mental. Nós estamos num momento em que nós estamos, a tecnologia tão avançada e uma série de outros fatores, guerras, né? Guerras biológicas, guerras físicas, né? Guerras de armas, nós temos guerras, entre aspas, políticas, nós temos problemas econômicos seríssimos no país. Isso tudo pira as pessoas, né? Isso tudo falando de forma bem generalizada, né? Mas isso tudo gera muitos transtornos, muitos problemas mentais em nós, e nós precisamos cuidar disso. Se a gente não cuida dentro da empresa eu vejo como um momento em que o empregador vai cuidar do ambiente de trabalho. Cuidando do ambiente de trabalho, a médio e longo prazo, é óbvio que o resultado tem que ser melhor para a própria produtividade dessa empresa, Carlos. Claro que você está convidado, já falei antes, para detalhar como que é o programa, detalhes do programa dentro da empresa, com relação à saúde mental, dentro da NR1. Mas eu gostaria de saber, você também presta esse trabalho nas empresas ou não? Sim, eu com essa formação que você acabou de dizer, o meu marido, Giovanni, que é psicólogo também, nós fundamos uma empresa que se chama Bem Viver Saúde Mental. Essa empresa é uma empresa que tem trabalhado, só para você ter ideia, no ano passado nós fizemos 56 palestras dentro do estado de Minas Gerais sobre saúde mental, né? Em empresas, em instituições que tenham mais pessoas, em escolas particulares, escolas públicas, etc. E essas palestras é justamente para orientar as pessoas de como viver melhor. E aí, o que acontece? A nossa empresa está trabalhando a partir desse ano de 2025, nós começamos a trabalhar, que é quando instituiu a norma, né? Trabalhar a implementação da NR1 nessas empresas que estejam interessadas. E o contato aí? Quem quiser falar com você, o empresário, o empregador estiver acompanhando o programa aí. Como eu disse, a nossa empresa é chamada de
Bem Viver Saúde Mental. Nós estamos localizados aqui em João Monlevade, né? Ali próximo ao Castelinho, a rua Pedro II, a rua Dom Pedro I, número 35, bairro Castelo, João Monlevade. O nosso telefone de contato e o WhatsApp é 319-8331-4071. E tem o e-mail também, se as pessoas se interessarem em entrar em contato por meio do e-mail, é mariairisterapias@gmail.com. Muito bem, marcado para a quarta que vem, então, a gente falar de detalhes do programa dessa norma NR1? Sim, estamos à disposição e nosso objetivo mesmo é orientar, é mostrar para o empresário que ele realmente, a gente compreende a indignação dele, né, com essas novas regras do governo federal, porém, mostrar também a importância de ele próprio, né, participar destes programas, entender como viver melhor, entender como se relacionar melhor com os seus próprios empregados e com isso, né, os próprios empregados também participando destes programas, com certeza a empresa acaba ganhando ao final. Por quê? Porque ela fica livre de processos de indenizações da Justiça do Trabalho, ela fica livre de multas do próprio Ministério do Trabalho e Emprego e ela tem, com certeza, um melhor resultado dentro da própria empresa, com pessoas que pensam melhor, com pessoas que produzem melhor, com empregados que se relacionam melhor entre si e com a gestão. Então, obrigado, Maria Iris, falando um pouquinho da NR1 e falando da saúde mental aí dos trabalhadores, né? Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp aí, ó, 31-98331-4071. Ou então, Maria Iris, terapias@gmail.com. Na semana que vem ela vai detalhar aí como que é o programa feito dentro das empresas, tá ok, gente?